Há uma força que não se aprende nos livros e nem se conquista nas vitórias. É a força que nasce no silêncio das quedas, quando ninguém está olhando, quando tudo desmorona, quando o mundo parece hostil, quando a vida exige mais do que você pensa poder suportar. É aí que ela se revela. Os estoicos entenderam que o segredo para permanecer forte não está em controlar os acontecimentos, mas em dominar a si mesmo. Não importa o que acontece ao seu redor. O que realmente importa é o que acontece dentro de você. Neste vídeo você vai descobrir o princípio que transformou homens comuns em verdadeiras fortalezas vivas. Um ensinamento atemporal, direto da filosofia histórica, que pode mudar não apenas como você lida com os desafios, mas quem você é diante deles. A maioria das pessoas acredita que força é aquilo que se vê. Músculos definidos, voz firme, postura dominante. Mas essa é apenas a casca, a verdadeira força. Aquela que não treme diante do caos, que continua mesmo quando tudo diz para parar, é invisível. Ela é forjada no interior, onde ninguém pode aplaudir. Onde ninguém vê as batalhas silenciosas que você trava com seus próprios pensamentos. Para os estoicos, ser forte não é sobre mostrar poder, mas sobre ter domínio absoluto daquilo que realmente importa. Suas emoções, suas reações, suas escolhas. Quando você decide não gritar de volta, quando escolhe respirar em vez de explodir, quando opta por seguir em frente, mesmo sem vontade, é aí que a verdadeira força nasce. Essa força não é fruto de motivação, nem de momentos inspiradores. Ela é construída na repetição silenciosa de pequenas decisões difíceis. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu em seus diários que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas batem. Não porque ela resiste gritando, mas porque simplesmente permanece. Ela não muda como as marés, não se altera com o vento. Permanecer forte para um estoico é uma decisão renovada. Todos os dias há de não ser dominado por aquilo que não pôde controlar. Há de ser um senhor de si mesmo, e não um escravo das circunstâncias. Esse tipo de força não precisa ser exibida. Ela é sentida. No fundo, todos nós já sabemos o que precisamos fazer para sermos fortes. Mas saber é suficiente. O segredo está em viver esse saber, em aplicá-lo quando tudo desaba, quando a vida aperta, quando as emoções ameaçam tomar conta. É nesses momentos que você escolhe entre reagir como sempre reagiu ou se levantar como alguém novo. Alguém que age com consciência, que pensa antes de se deixar levar, que entende que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E essa compreensão muda tudo. Porque no instante em que você percebe que pode permanecer firme, mesmo nas piores tempestades, você se torna invencível. Em momentos de crise, nosso instinto mais primitivo é reagir. Gritar, atacar, se defender, justificar, culpar. Reagir é fácil, automático, quase involuntário. Mas o estoico não vive no automático, ele vive no consciente. A grande virada-chave começa quando você entende que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora a sua liberdade. A liberdade de não ser uma marionete das emoções, de não se tornar refém do que o outro diz ou faz. Os estoicos treinavam a mente para perceber esse espaço, esse intervalo sutil entre o que acontece e o que eles decidem fazer com isso. E é justamente aí que mora o segredo da força interior em responder com consciência e não reagir por impulso. Responder exige autocontrole e o autocontrole exige treinamento. Nenhum estoico nasceu pronto. Marco Aurélio, apesar de ter sido um imperador, escreveu diariamente para lembrar a si mesmo da importância da moderação, da paciência e da clareza. Ele não confiava em seus impulsos, confiava na razão. Epicteto, que nasceu escravizado, ensinava que não importa o que nos fazem, mas como escolhemos lidar com isso. Essa escolha que parece pequena é tudo, porque ela define se você será uma vítima das circunstâncias ou o protagonista da sua vida. Responder com calma quando tudo em volta está pegando fogo é uma das formas mais poderosas de demonstrar força, não para os outros, mas para si mesmo. Quando você domina a arte de responder em vez de reagir, você muda completamente o rumo da sua vida. Situações que antes te tiravam do sério, agora se tornam teste. Pessoas que antes te desestabilizavam, agora revelam onde você ainda precisa crescer.
A vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser uma escola. E a cada situação difícil, você não se pergunta mais por isso está acontecendo comigo? Mas sim, como posso usar isso para me tornar mais forte? Essa simples mudança de perspectiva não apaga os problemas, mas transforma a sua postura diante deles. E isso é o que realmente te fortalece. A verdadeira força não é resistência cega. Não é fingir que nada dói ou tentar controlar tudo. A verdadeira força nasce da aceitação ativa, um dos pilares do estoicismo. E essa aceitação não tem nada a ver com passividade. Pelo contrário, é uma escolha corajosa de acolher a realidade como ela é. Sem fantasias, sem ilusões, sem guerra interna. Os estoicos nos ensinaram que lutar contra o que já aconteceu é desperdiçar energia. O que está feito está feito. O que está fora do seu controle não é problema seu. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Sua atitude diante da vida. Essa aceitação ativa exige maturidade, porque o impulso natural é culpar o mundo, reclamar da sorte, desejar que as coisas fossem diferentes. Mas o estoico não perde tempo desejando um mundo ideal. Ele aprende a viver com excelência no mundo real. Ele entende que há eventos que fogem completamente do seu alcance e tentar controlá-los é como tentar segurar a água com as mãos. Então, em vez de resistir, ele se adapta. Em vez de lutar contra o vento, ajusta as velas. E é exatamente isso que o torna resiliente. A capacidade de se ajustar sem perder sua essência. De aceitar a tempestade sem se dissolver nela. Quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. As dores ainda vêm, os problemas ainda aparecem. Mas eles deixam de te definir. Você deixa de se perguntar por isso aconteceu comigo e começa a refletir como posso crescer com isso. Essa mudança de mentalidade transforma desafios em oportunidades de fortalecimento. O que antes era uma crise, agora é um campo de treinamento mental. É nesse ponto que você percebe que a aceitação não te enfraquece, ela te liberta. Porque quando você para de brigar com o inevitável, você ganha espaço interno para agir com clareza, com força e com verdadeira sabedoria. Imagine alguém que acorda cedo todos os dias, pega um transporte lotado, trabalha em um ambiente estressante, lida com colegas difíceis, chefe exigente e ainda volta para casa com a responsabilidade de cuidar da família, pagar contas e tentar manter a própria saúde mental. Não há guerra nem tragédia explícita nesse cenário, mas há uma batalha silenciosa sendo travada todos os dias. E é nesse campo onde ninguém me aplaude, onde tudo parece comum, que a força estoica se mostra mais necessária. Porque ser forte não é apenas resistir a grandes dores, mas manter o equilíbrio diante das pequenas pressões diárias, aquelas que, somadas te bepado, dessa pessoa, se for guiada pelo estoicismo, não vê o caos como um castigo, mas como uma oportunidade de fortalecer a mente. Ao invés de amaldiçoar o trânsito, ela usa esse tempo para ouvir algo que a eleva. Em vez de responder com agressividade ao colega ríspido, ela escolhe o silêncio consciente. E quando chega em casa, exausta, ainda encontra espaço para cultivar a gratidão. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque ela entendeu que o controle está em como ela interpreta e age, e não no que acontecia ao redor. Essa é a verdadeira prática histórica. Transformar o cotidiano em campo de disciplina e autocontrole, sem precisar de plateia ou reconhecimento. A vida não avisa quando vai testar a sua força. Às vezes é uma decepção, uma demissão inesperada, um relacionamento que se desgasta ou simplesmente a repetição cansativa de dias difíceis. É justamente aí que se percebe quem está treinado interiormente. A maioria reage, afunda-se e desesperam. Mas quem aprendeu a viver com base na filosofia estoica sabe que cada dificuldade é um lembrete. Você não controla o que chega até você, mas é totalmente responsável por como vai lidar com isso. E quanto mais você vive assim, com consciência, com propósito e com domínio de si, mais forte se torna. Não de maneira barulhenta, mas com uma solidez que ninguém consegue abalar. A força verdadeira não precisa ser anunciada. Ela é percebida no silêncio de quem permanece firme quando tudo ao redor desmorona. O estoicismo nos lembra que o segredo para permanecer forte não está em ser imune às dores da vida, mas em aprender a enfrentá-las com sabedoria, controle e propósito. Quando você treina a sua mente para focar apenas no que pode controlar, quando aceita o que não pode mudar sem resistência, e quando responde à vida com consciência,
e não como impulsos, você se transforma em alguém inabalável. A verdadeira fortaleza não faz barulho, não busca aprovação, não precisa provar nada. Ela é construída aos poucos nas escolhas silenciosas, nos pensamentos disciplinados e na coragem de manter a calma quando tudo convida ao desespero. E se você seguir esse caminho, um dia olhará para trás e perceberá que a sua maior conquista não foi sobreviver às tempestades. Foi ter se tornado alguém tão forte que nenhuma tempestade foi capaz de te derrubar.